Fala galera, beleza? Professor Diogo Victor na área com vocês aqui mais uma vez para a gente detonar informática em mais uma semana Vale Tudo. Nessa semana a gente tem a satisfação de estarmos focados aqui na famosa Guarda Civil Municipal de Campo Grande, a nossa querida GCM de Campo Grande. Então nessa semana Vale Tudo aqui da Guarda Civil Municipal de Campo Grande, nesse vídeo a gente vai detonar com várias dicas preciosas sobre informática, para você detonar a informática aí na sua prova. Nosso objetivo aqui é ir direto ao ponto, te dando ali dicas importantes para você colocar o xizinho no lugar correto e já ganhar questões na prova, mesmo nessa reta final, né? A prova já está aí, já está batendo na porta, então a gente não pode dar bobeira, temos que ir direto ao ponto aqui para colocar o X no lugar correto. Antes da gente começar de fato a detonar as nossas dicas de informática aqui, eu tenho alguns recados importantes para dar para os senhores nessa oportunidade. O primeiro recado é que a Vale Brasil Concursos ela desenvolveu um pacote de simulados para auxiliar a sua preparação nessa reta final. É um pacote com 6 simulados que vai permitir você, né, identificar ali onde você está indo bem, onde você está indo mais devagar, onde você está mais fraco, para você poder fortalecer aqueles pontos em que você está mais fraco. Então, se você quer dar uma refinada, fazer um estudo mais eficiente, é muito importante você ter aí, né, um simulado para você simular como você está indo ali às vésperas da prova, né? Não deixa para contar com a sorte e ver como você está só na hora da prova. Então é importante fazer simulados antes para já ver onde que está a sua deficiência, para você poder corrigir essa deficiência, ter um foco maior nessa deficiência aqui nessa reta final, para chegar voando na prova e detonar nas questões ali. Então, pensando nisso, a Vale Brasil Concursos disponibiliza agora, né, um pacote com 6 simulados aí, uma quantidade boa de simulados, para você treinar aí e ver onde está o seu ponto forte, o seu ponto fraco, para poder corrigir ali possíveis deficiências. Esse pacote de simulados ele pode ser adquirido aqui, um preço bem acessível, clicando no card aqui na parte superior do seu vídeo, ou também clicando no link na parte inferior do vídeo, que aparece aqui na descrição desse vídeo, logo abaixo aqui nessa página do YouTube, né? Além disso, vale também destacar que a Vale Brasil Concursos ela lançou também uma outra novidade, que é um pacote mensal. Para você que não teve, né, a oportunidade, que não teve como comprar e adquirir o nosso pacote regular, com todo o conteúdo ali, com um período maior, né, de vários meses para você estudar, agora ela disponibiliza essa oportunidade para você. Um pacote mensal por um preço bem acessível, de R$ 49,90, em que você vai poder acessar o conteúdo completo ali do preparatório para o seu concurso, né, pelo período de um mês, pelo período de 30 dias, você consegue acessar aí e ter uma preparação intensificada nessa reta final. Então você que não conseguiu comprar o curso regular com um período maior, tem essa oportunidade agora de comprar esse pacote mensal e ter acesso ao conteúdo ali preparatório para o seu concurso pelo período de um mês aqui dentro do site da Vale Concurso, né? Além disso, também tenho que destacar para os senhores outra informação importante, que a Vale Brasil Concurso ela estará fazendo a correção da prova da Guarda Civil Municipal de Campo Grande e disponibilizando um gabarito preliminar, né? Um gabarito antes do gabarito oficial, para que você não tenha que ficar com toda aquela ansiedade, né, esperando a banca liberar ali o gabarito oficial. A gente já vai fazer a correção da prova, já vai disponibilizar o gabarito aí para os senhores antes mesmo de sair o gabarito oficial, para que você possa já comparar suas respostas com o gabarito lançado aqui, ter uma noção de como você foi aí na sua prova. Então fique atento aí, né? Fez a prova lá, vem conferir aqui com a gente o gabarito extraoficial, né? O gabarito preliminar antes do oficial, para não ter que ficar esperando aí até sair o resultado oficial. Beleza? Então, feito aqui as nossas considerações iniciais, dados os nossos recados, a gente então agora começa de fato a detonar a informática para a nossa Guarda Civil Municipal de Campo Grande. Já destaco para os senhores que o nosso objetivo aqui, como já mencionei, né, inicialmente, não é tornar você um especialista em informática, não é fazer você sair daqui graduado em computação em informática, nada disso. O nosso objetivo aqui é fazer você entender os conceitos básicos para conseguir colocar o X no lugar correto, né, ganhar questões mesmo nessa reta final. Então a gente vai ir direto ao ponto sem fazer muitos aprofundamentos técnicos aqui, a gente não vai aprofundar tecnicamente, muitas vezes vai fazer
comparações, fazer algumas alusões aqui, só para facilitar o seu entendimento, para que você consiga lembrar na hora da prova do que a banca está falando e conseguir colocar o X no lugar correto, porque essa é a nossa intenção, esse é o nosso objetivo aqui, te dar questões mesmo nessa reta final com dicas preciosas. Então vamos começar agora as nossas dicas de informática na semana Vale Tudo Guarda Civil Municipal de Campo Grande. E o primeiro assunto que a gente começa a tratar aqui nessas nossas dicas é um assunto básico na computação, que é o assunto de hardware e software, né? Hardware e software. Deus te livre de ir para uma prova de informática sem saber o que é hardware, o que é software e a diferença clássica entre esses dois conceitos, né? Basicamente você vai estar fadado a perder pontos preciosos na prova, né? Sobre esse assunto, a gente já vai mencionar aqui as considerações, já destaco que existem questões que cobram exatamente essa noção aqui, essa diferença clássica, o conceito clássico de hardware e software aqui, que a gente já vai mencionar para os senhores. E existem outras questões, né, praticamente a grande maioria, que não cobra diretamente isso aqui, mas o conceito de entender o que é hardware e o que é software é básico para que você consiga fazer outras questões, para que você consiga chegar na resposta correta em outras questões. Então esse conceito aqui é muito importante em uma prova de informática, você ter esse conceito bem definido. Porque se não cobrar a questão diretamente, ele vai indiretamente influenciar na resposta de várias outras questões aí de outros assuntos dentro da informática. Então a gente começa com essa classificação básica. O que é hardware e software? Hardware e software são as duas grandes partes que formam um computador. Então o computador ele é formado por duas partes básicas. Ele é formado por um hardware mais o software, né? Esses dois juntos aqui vão formar o que a gente chama aqui de computador, que é o principal objeto de estudo aqui, né, de um modo geral, da nossa informática, né? Então a gente tem de um lado o hardware e de outro o software como as duas partes que formam o nosso computador. E dentro desse contexto a gente tem que entender o que é um, o que é outro e saber diferenciar os dois na prova. O que seria o hardware? Palavrinha-chave aqui para caracterizar o hardware, palavrinha que aparece muito em provas, em questões de concurso e que derruba às vezes candidato aí que passa desapercebido por esse estudo básico. O hardware é a nossa parte física do computador. Isso tem que estar bem gravado no seu coração na hora da prova para não perder ponto de bobeira. Hardware vai ser a parte física do computador, é aquela parte concreta do computador, aquilo que a gente pode pegar, né? São os nossos famosos componentes eletrônicos aqui, os circuitos elétricos que formam o nosso computador. Por exemplo, aqui o nosso processador, o nosso teclado, os nossos pentes de memória que são encaixados ali na placa-mãe, a nossa própria placa-mãe. Então, todos aqueles componentes elétricos, né, ali, os circuitos elétricos que formam o nosso computador, são o hardware do nosso computador. O hardware aqui ele pode ser entendido como o corpo do nosso computador, né? É a parte física, é aquilo que dá existência material, existência física para o nosso computador. Né? Inclusive, a própria palavra hardware aqui, né, ele traz um pouco essa noção aqui de ser algo físico, de ser algo concreto para a gente. Essa expressão hardware aqui, ela pode ser traduzida como algo duro, algo rígido, né? Lá do inglês, se você for traduzir hard do inglês, uma das traduções possíveis é isso aqui. Hard significa algo duro, algo rígido. Então, é você lembrar que é aquilo que é rígido, que é duro, que é concreto, que você pode pegar dentro do computador. Então, vai ser a nossa parte física aqui do computador, o nosso famoso hardware aqui. Do outro lado, a gente tem que a outra parte que forma o computador, é o nosso famoso software. Assim como o hard aqui do hardware significa duro, soft aqui do software vai significar macio, né? Pode ser traduzido para macio. E a gente vai ver que então traz essa noção de ser algo mais abstrato. É aquilo que não é concreto, que não é físico, é algo abstrato. Por isso, software é chamado de parte lógica do computador. Então, a parte lógica do computador é o nosso software, aquilo que é abstrato. Lembre-se aqui, né? Parte lógica, porque ela surge da lógica de programação. Ele surge da ideia dos programadores, né? Porque são representados em regra aqui pelos nossos programas aqui dentro dos computadores. Então, basicamente, o software ele é a parte lógica do computador, que é, na verdade, simplesmente os nossos programas. E qualquer programa, então, que você usa no seu computador vai ser o software do computador. Assim como as peças físicas ali, né? Os circuitos elétricos, o processador, os pentes de memória, né? O chipset, a placa-mãe, tudo aquilo que é físico faz parte do hardware, a parte física do computador. Tudo aquilo que é lógico, que são os programas que surgem da lógica de programação, vão fazer parte do software do computador. Então, por exemplo, aqui
que os sistemas operacionais são programas, então eles fazem parte do software do nosso computador. Por exemplo, o Windows, o Linux, tudo isso é software do computador. Os processadores de texto, né? Lembrando que isso aqui não é o processador físico. Processadores de texto, editores de texto são programas, né? Softwares que você utiliza para criar texto dentro do seu computador. Então eles vão fazer parte do software aqui do computador. Assim, por exemplo, o Word, o Writer são processadores de texto, são programas utilizados para processar, para criar texto no computador. Então eles fazem parte do software do computador. Da mesma forma, as planilhas eletrônicas, como o Excel, o Calc, são programas, então fazem parte do software do nosso computador. Como, por exemplo, os jogos que você joga ali no seu computador, é parte do software. O navegador que você utiliza para navegar na internet é parte do software do computador. Tudo aquilo, então, que existe somente lá dentro do computador, de forma lógica, os programas ali dentro são parte do software do computador. Aquilo que existe no nosso mundo real, fisicamente, né, os circuitos eletrônicos, componentes elétricos, é a parte física do nosso computador. Basicamente, um programa, né, ele é um conjunto de instruções. Um programa ele é representado, na verdade, é basicamente um texto que contém aqui um conjunto de instruções a serem realizadas aqui dentro de um computador. Então, é esse conjunto de instruções que vai ensinar aqui o nosso hardware como ele deve agir. O hardware sozinho, perceba que ele não faz nada. Ele não tem, em regra nenhuma, inteligência. O que traz inteligência para o nosso hardware é exatamente o nosso software. Esse conjunto de instruções, como se fosse uma receita de bolo, que vai explicar para o hardware o que ele tem que fazer, né? Então, é como se o nosso famoso software aqui, ele é o que traz a inteligência para o nosso hardware. Ele é como para o nosso computador, melhor dizendo. Ele é como se ele fosse a alma do computador. Assim como o hardware é o corpo físico do computador, o software é como se fosse a alma do computador. Então, por exemplo, quando você clica em um botão, lá no seu computador, é o software que vai ensinar aqui, que vai explicar para o hardware o que ele tem que fazer para atender a solicitação que você está fazendo. Quando você quer, por exemplo, acessar um site ali na internet, você digita lá o nome, o endereço do site no seu navegador e aperta Enter. Quando você faz isso, o software que vai explicar para o nosso hardware aqui o que ele tem que fazer. O processador vai ter que processar essa informação, vai ter que pegar esse dado lá da memória, vai ter que mandar para a placa de rede, que é um dispositivo de entrada e saída, para enviar essa solicitação pela rede. Então, é o software que vai mostrar para o processador quais passos que devem ser, para o nosso hardware, melhor dizendo, quais passos devem ser utilizados. Agora vai ser utilizado o nosso processador, agora a memória, agora manda isso aqui para a placa de rede, e ele vai ficar gerenciando aqui o nosso hardware para que ele consiga processar as ordens do nosso usuário. Então, a gente percebe aqui que o hardware sozinho, ele não é um computador, ele não torna, né, ele não tem eficiência de um computador, porque ele vai ser simplesmente um monte de componentes elétricos e circuitos ali, sem nenhuma inteligência, né? Ele só vai ser capaz de processar ordens. Sem as ordens corretas, ele vai ser simplesmente um monte de circuitos eletrônicos, de componentes elétricos ali. Vai ser algo, né, que o usuário não vai conseguir dar ordens para ele diretamente, como a gente faz no computador, melhor dizendo. Então é como se fosse um corpo sem vida. O hardware sozinho é como se fosse um corpo sem vida, que não consegue fazer as suas tarefas. Já quando a gente tem também o software sozinho, é como se fosse um texto, um conjunto de ordens que não consegue existir porque ele não tem como executar essas ordens aqui. Então o software ele tem sua existência através do hardware. É o hardware que materializa a existência do software. Assim como a gente tem também que o hardware ele precisa do software para trazer a inteligência necessária para formar a máquina computacional que a gente conhece. Então, essas duas partes são necessárias para formar um computador. E perceba, assim, né, trazendo uma alusão para o nosso mundo físico, que muitas vezes a gente vê pessoas que são, né, fisicamente muito parecidas. Ou seja, o corpo das pessoas são muito parecidos, mas internamente o jeito delas é totalmente diferente. Você tem uma pessoa que é parecida com a outra, mas às vezes uma é muito mais aberta, fala mais, sorri mais, conta piada, gosta de conversar, a outra já é mais fechada. Então, por mais que elas sejam parecidas, conversar com uma pessoa é totalmente diferente de conversar com a outra pessoa. Então, você consegue diferenciar as pessoas pelo jeito que elas falam, pelo jeito que elas agem e assim por diante. A ideia aqui é a mesma, né? A gente tem que, mesmo computadores aqui que possuem o mesmo corpo, ou seja, com o mesmo hardware, com o mesmo tipo de processador, de memória, de placa-mãe, eles podem parecer totalmente diferentes de outros computadores que possuem o mesmo corpo, a mesma configuração de hardware, só que possuem software diferente. Porque eles vão ter o mesmo corpo, mas terão alma diferente. Então, terão jeitos de agir diferentes. O software que determina como o computador vai agir, como ele vai responder aos comandos do usuário.
e é o hardware que processa essas ordens aqui que são determinadas pelo software. Então não adianta você ter um hardware muito bom se você tem um software ruim, porque o software ruim ele não vai conseguir utilizar de forma eficiente toda aquela capacidade de processamento do hardware. Assim como também não adianta você ter um software muito bom se você tem um hardware ruim. Se você tem um software muito bom, muito avançado, mas não tem um hardware para conseguir processar de forma adequada todas aquelas ordens, instruções eficientes ali, vai acabar que você não vai ter um conjunto computacional bom no todo, né? Então, em regra, você precisa tanto de um hardware bom quanto um software compatível também para que você tenha uma máquina aqui funcionando de forma eficiente e adequada, né? Como a gente mencionou, por mais que você tenha um hardware bom, se você tiver um software ruim ali, o computador, né? Por mais que seja o mesmo hardware, se você tiver softwares diferentes rodando sobre o mesmo hardware, pode parecer que são máquinas totalmente diferentes ali. Da visão do usuário, ele vai sentir que uma máquina talvez é mais lenta que a outra, ou é mais rápida que a outra, né? Ele vai perceber aqui diferenças clássicas, porque o software também é uma parte importante no funcionamento do nosso computador. Então, entendido aqui essa diferença clássica entre hardware e software, é muito importante você levar para sua prova que o hardware é a parte física do computador, enquanto o software é a parte lógica. Lembra que programas, lógica de programação, que é o nosso software, né? Então ela é a parte lógica do nosso computador, e assim como o hardware é a parte física. A banca vai tentar te enganar nessa parte aqui, ela vai tentar trocar isso aqui, vai tentar falar que o hardware é a parte lógica, que o software é a parte física, e você tem que estar com isso bem gravado no seu coração para não se confundir na hora da prova. Hardware, a parte rígida, é a parte física, concreta do computador. Software, os programas, é a parte lógica, vem da lógica de programação, da ideia dos nossos programadores. Entendido isso, a gente avança para falar do nosso próximo assunto, a nossa próxima dica aqui, que é uma dica sobre correio eletrônico, né? O nosso famoso sistema de correio eletrônico. Basicamente, o correio eletrônico ele é um serviço oferecido em redes de computadores para permitir, né, uma simulação do nosso sistema de correios físico, né? Geralmente, o nosso sistema de correio físico ele serve para quê? Para você enviar pacotes, enviar cartas, enviar alguma coisa para outra pessoa. Então, você cria ali, né, escreve, por exemplo, você quer enviar uma carta com uma foto para uma pessoa. Você tira a foto, imprime a foto, né? Coloca a foto, escreve a carta, coloca a foto junto com a carta, vai no Correios ali você informa o endereço da pessoa, informa o seu endereço, e o Correios vai pegar e vai levar para aquele endereço informado e vai entregar a carta ali naquele endereço. A pessoa vai receber e vai ter acesso a essa carta com a foto. Então, para simular esse nosso sistema de correio físico, foi criado dentro do mundo da computação o sistema de correio eletrônico, onde você faz isso tudo agora de forma digital, através dos computadores, dentro dos computadores conectados em rede. Então, ao invés de criar uma carta física, você escreve ali uma carta virtual, né? Escreve dentro do computador aquela mensagem, coloca a imagem de forma digital dentro do computador e envia isso aí tudo por meio digital, virtual, dentro das redes de computadores. Em questões de segundo, aquela mensagem com aquela imagem vai ter percorrido em vários países, por exemplo, e vai ser acessível à pessoa em outro lugar do mundo através de um computador também para, né, interpretar aquela mensagem, aquela foto e exibir aquela informação para a pessoa. Então, o correio eletrônico é essa ideia, para você enviar arquivos, enviar mensagens para outras pessoas de modo digital, virtual, dentro do mundo dos computadores e das redes de computadores. Dentro desse mundo de correio eletrônico, existe um conceito muito importante, que é o conceito de endereço de e-mail, né? O nosso famoso endereço de e-mail. O endereço de e-mail é basicamente, né, uma correspondência aqui ao nosso endereço postal, né? Da mesma forma que quando você vai lá no Correios, se for enviar uma carta para outra pessoa, como a gente mencionou aqui no Correios, nessa carta você tem que colocar o endereço do destinatário, né? Você tem que colocar o endereço do destinatário lá e o seu endereço, o endereço do remetente, para que eles possam saber onde que eles vão entregar essa carta e a pessoa que receber possa saber para onde ela tem que enviar uma resposta, caso seja necessário responder essa mensagem, né? Então, é necessário colocar o endereço tanto de quem está enviando, quanto da pessoa para quem você vai enviar, né? Não tem como enviar uma carta se você não sabe o endereço da pessoa. Por exemplo, se você chegar no correio e falar, eu quero enviar uma carta para o João. Eles vão perguntar, mas qual que é o endereço do João? Não sei o endereço do João. É impossível enviar. A gente tem, né, muitos Joões aí no Brasil e no mundo, né? Então, para você conseguir enviar uma carta, você tem que informar o endereço do destinatário. A rua tal, no bairro tal, na cidade tal, no país tal, para que eles possam conseguir encaminhar e corretamente entregar ali naquele local que você deseja que essa carta seja entregue. Da mesma forma, quando a gente trabalha aqui no mundo dos correios eletrônicos, né, que é o nosso famoso e-mail, que é o electronic e-mail, que é o nosso mundo digital, de correios digital,
A gente vai trabalhar com essa noção de endereços de e-mail, que são endereços que permitem identificar as pessoas. É como se fosse um endereço que mostra onde você mora dentro do mundo de correio eletrônico aqui dentro dos computadores, né? Então ele vai seguir aqui, né, essa ideia de permitir identificar para onde que o nosso sistema de correio eletrônico ele tem que enviar aquela mensagem. Então quando você vai enviar uma mensagem para alguém, por exemplo, aqui dentro do correio eletrônico, você vai enviar um e-mail para alguém, você tem que informar qual que é o endereço de e-mail aqui do seu destinatário, né? Por exemplo, eu quero enviar um e-mail aqui para Maria, então eu informo o endereço de e-mail dela, por exemplo, maria@gmail.com, porque através desse endereço, os nossos computadores aqui, os nossos servidores que fazem parte do nosso mundo de correio eletrônico, eles vão saber para onde eles têm que endereçar, para onde que eles têm que enviar essa mensagem. Se você não sabe o endereço de e-mail da pessoa, eles não vão saber para onde que eles têm que enviar essa mensagem. Então, o endereço de e-mail mostra basicamente onde você mora, onde fica a sua caixa de correio dentro do mundo computacional, dentro do mundo de correio eletrônico aqui. Uma consideração importante, então, entendido o que é endereço de e-mail, é que esse endereço de e-mail ele segue um padrão bem clássico e que é facilmente identificável aí, né, em qualquer lugar. Um padrão que é basicamente esse padrão aqui. Todo endereço de e-mail, em regra, então, ele vai seguir esse padrão aqui. E é muito comum, né, a banca perguntar exatamente questões voltadas para análise desse padrão, porque um endereço de e-mail que não segue esse padrão que a gente vai mencionar aqui é considerado um endereço de e-mail inválido. Para ele ser um endereço de e-mail válido, ele tem que seguir esse padrão, tem que atender as regrinhas que a gente vai mencionar aqui. Então é muito comum a banca te dar várias opções ali de endereço de e-mail e perguntar qual desses endereços de e-mail é um endereço de e-mail válido ou qual desses endereços é um endereço de e-mail inválido aqui. Então, dentro desse contexto, a gente destaca o seguinte para os senhores. Os endereços de e-mail, eles são formados, em regra, por duas partes separados por um caractere especial, que é o nosso famoso caractere arroba, né? O arroba é característico, ele tem uma função básica dentro do nosso mundo de correio eletrônico, porque ele é o que permite a análise aqui, como a gente vai ver, do nosso endereço de e-mail. Então é obrigatório ter um arroba aqui dentro do endereço de e-mail, a gente vai ver que isso sempre é obrigatório. Então, no endereço de e-mail, a gente vai ter que ele vai ser formado por duas partes separadas por um arroba. A parte que vem antes do arroba, a gente chama de prefixo, e é a parte que é utilizada para identificar o usuário daquele correio eletrônico ali, o dono daquela conta de e-mail. Já a gente tem aqui a parte que vem depois do arroba, ela é chamada de sufixo e ela é utilizada para identificar aqui o que a gente chama de domínio da empresa. Ela vai ser utilizada para identificar a empresa que presta o serviço de correio eletrônico para esse usuário. Então, todo usuário, para participar, né, do mundo aqui de correio eletrônico, ele tem que criar uma conta junto a uma empresa. E essa empresa ela vai fornecer um endereço de e-mail para ele que utiliza o domínio daquela empresa. Então, basicamente, essa é a ideia que a gente tem que ter inicialmente. A gente vai ter que ter três partes aqui, então, no endereço de e-mail. Um arroba e uma parte que vem antes do arroba e uma parte que vem depois do arroba. A parte que vem antes do arroba é chamada de prefixo, identifica o usuário do serviço de correio eletrônico. Já a parte que vem depois do arroba identifica o domínio da empresa a qual pertence ali aquele usuário, né, do correio eletrônico. Por exemplo, aqui a gente poderia ter esse exemplo de e-mail, né? maria@gmail.com. Nesse caso aqui, a gente tem que esse é o endereço de e-mail válido e a gente tem que esse endereço de e-mail aqui é um endereço que pertence a esse usuário aqui, o usuário Maria, e é um endereço que é fornecido por essa empresa aqui, a empresa gmail.com. Então, por esse domínio aqui, o nosso mundo de correio eletrônico sabe que esse é um endereço de e-mail que pertence ao Google, né? Ao serviço Gmail, que é um serviço de correio eletrônico do Google aqui no caso. Então, quando uma pessoa for enviar um endereço, um correio eletrônico aqui, um e-mail, para esse endereço, basicamente os nossos servidores que trabalham aqui encaminhando essas mensagens de correio eletrônico, eles vão partir aqui do domínio da empresa, eles vão olhar, esse aqui é um endereço de e-mail que pertence ao Gmail. Então ele já vai saber para qual servidor ele tem que encaminhar aquela mensagem. Depois, quando chegar lá no servidor do Gmail, o próprio serviço de e-mail do Google, que é o Gmail, ele vai analisar a parte aqui, o prefixo, para ver, é um dos nossos usuários. Essa mensagem é destinada para um dos nossos usuários. Mas qual dos nossos usuários? Ele vai olhar aqui o prefixo para identificar qual usuário dentre os seus usuários
que é o destinatário daquela mensagem, para ele colocar aquela mensagem na caixa de entrada do usuário correto. Então ele vai olhar aqui, sim, é para o usuário Maria, que é um dos nossos usuários aqui do Gmail. Então primeiro os servidores aqui vão olhar, os servidores em geral na internet vão olhar o domínio para identificar para onde eles têm que mandar. Depois, quando chega lá no serviço correto, a empresa aqui, que é a dona desse serviço, ela vai analisar qual que é o usuário para encaminhar aquela mensagem para a caixa correta do usuário. Então perceba que essas partes elas são fundamentais e o endereço aqui de e-mail ela tem que ter essas três partes aqui. Isso é obrigatório. Só com isso aqui você já consegue matar questões sobre endereço de e-mail na sua prova, né? Então a gente tem que ter três partes. Tem que ter uma parte que vem antes do arroba, que identifica o usuário, tem que ter o arroba e tem que ter uma parte que vem depois do arroba, que identifica a empresa, né? O domínio da empresa. Então, por exemplo, esse endereço de e-mail aqui seria errado, né? @gmail.com, por exemplo. Um endereço de e-mail começando com o nosso arroba. A gente não pode ter endereço de e-mail começando com arroba, porque faltaria o prefixo aqui, faltaria a parte que identifica o usuário. Se você tem um endereço de e-mail desse tipo aqui, ó, @gmail.com, por exemplo, o nosso servidor da internet vai saber para onde ele tem que encaminhar. Tem que encaminhar lá para o servidor do Google, do Gmail. Só que quando chegar no servidor do Gmail, o Gmail ele tem milhões de usuários. Ele vai ter que olhar, mas para qual usuário que é essa mensagem? Não sei, porque não tem nada que identifique o usuário antes do arroba aqui. Então, ele precisa ter o prefixo para ele conseguir entregar essa mensagem corretamente para o usuário destinatário. Então, um endereço de e-mail que começa com arroba, ele está incorreto, porque sempre é obrigatório ter o prefixo, ter alguma coisa antes do arroba. Assim como o endereço de e-mail que termina com arroba, também está incorreto, porque é sempre obrigatório ter alguma coisa depois do nosso arroba aqui, ter o sufixo para identificar qual empresa pertence a essa conta de e-mail. E também, né, é obrigatória a presença do arroba aqui. Não podemos ter endereços de e-mail sem o arroba, porque o arroba ele tem uma função primordial aqui, que é permitir para os servidores que trabalham dentro do correio eletrônico, eles vão partir do arroba para analisar o que é o domínio da empresa e qual é a parte que identifica o usuário. Então, para qual empresa que pertence a essa conta de correio eletrônico e quem que é o usuário dentro dessa empresa que pertence a essa conta de correio eletrônico. Então, eles partem do arroba para fazer a análise aqui de onde, para onde eles têm que enviar essa mensagem. Se não tiver arroba, eles vão ficar perdidos, eles não vão saber o que é domínio e o que é usuário. Então, é necessário, obrigatoriamente, tem que ter um arroba. E adianto mais aqui, um bizu que derruba muita gente na prova, o endereço de e-mail, ele deve ter um arroba, como a gente viu. Só que ele deve ter um e somente um arroba. Ele não pode ter dois arrobas. Então, o endereço desse tipo aqui, por exemplo, ó, maria@gmail.com estaria incorreto, porque tem dois arrobas aqui. A gente viu que o arroba ele tem uma função primordial dentro dos endereços de correio eletrônico, que é permitir ao nosso serviço aqui de correio eletrônico analisar o que identifica, para qual empresa ele tem que enviar e qual que é o usuário dentro dessa empresa que é dono dessa mensagem. Então tem que ter só tem que ter um arroba e só pode ter um, porque se tiver dois já vai confundir os servidores. Eles vão olhar a partir do arroba, mas aqui tem outro arroba. Então qual arroba que é o verdadeiro aqui? Qual que vai ser utilizado para dividir o que é o usuário e o que é a empresa aqui? Vai confundir eles, então não pode ter dois pela função primordial que ele desempenha aqui dentro do endereço de e-mail. A gente tem que ter um, é obrigatório ter um arroba, mas só pode ter um. Não podemos ter mais do que um arroba em um endereço de correio eletrônico aqui. Com essa questão, então só com essa consideração, você já consegue matar qualquer tipo de questão que vier cobrando aqui, considerações sobre endereço de correio eletrônico na sua prova. Dando continuidade, então, aqui, a gente avança para falar do próximo tópico, que é alguns conceitos relacionados à internet e redes de computadores aqui, que são importantes, né? Sem aprofundar muito tecnicamente, de forma bem prática aqui, né, que o nosso objetivo, como já mencionamos, é fazer você marcar o xizinho no lugar correto. A gente apresenta aqui alguns conceitos que constantemente o Instituto Selecom, que é a banca aí do seu concurso, ele tem cobrado em questões de concurso. De vez ou outra, né, recorrentemente, de forma recorrente, esses conceitos têm caído em questões de concurso da banca do Instituto Selecom aí, e por isso é bom você ir já besurado, tendo uma noção do que se trata na prática cada um desses nossos conceitos. Então, o primeiro conceito é o conceito de conector RJ45. O conector RJ45 é basicamente o conector que é utilizado aqui em cabos de par trançado em rede de computadores, né?
Cabo de par trançado é esse nosso cabinho azul aqui, o amarelo, esse cabo de rede que é utilizado em regra em redes locais, né? Utilizado para conectar o seu computador ao seu roteador, ao seu switch ali na sua casa. Na ponta desses cabos, a gente vai ter alguns conectorzinhos que permitem ligar os fios aqui à placa de rede do seu computador. Esse conector que é colocado na ponta desse cabo aqui de par trançado é chamado de conector RJ45. É basicamente essa noção que você tem que levar para a sua prova, né? Importante também mencionar que o padrão, em regra, que utiliza esse cabo de par trançado com conector RJ45 é chamado de padrão Ethernet, né? Identificado aí pela sigla 802.3 do Instituto de Engenheiros lá dos Estados Unidos, né? Então, se falou padrão 802.3 ou padrão Ethernet, atualmente é o padrão que utiliza aqui esse cabo de par trançado com conectores RJ45 nas pontas dele, para permitir a comunicação entre equipamentos de rede e entre máquinas e equipamentos de rede ali em uma rede de computadores. Utilizado principalmente nas nossas famosas LANs, né? Que é as nossas redes locais cabeadas aqui. Então, como é que a sua banca pode cobrar isso na sua prova? Já vi questões que ela simplesmente dá a imagem, isso aqui inclusive foi retirado de uma questão de concurso do Instituto Selecom, inclusive, salvo engano, para a Guarda Civil também, municipal, e nessa questão ela simplesmente colocou a imagem do conector e cobrava do candidato saber qual que é o nome desse conector. Perceba que esse aqui é o desenho clássico do nosso famoso conector RJ45, e essa era a resposta da questão, né? Esse conector aqui se chama conector RJ45, que é o conector utilizado aqui na ponta dos nossos cabos de par trançado. Ela pode também dar essa descrição e perguntar qual que é o nome do conector. Por exemplo, ela pode perguntar qual o nome do conector utilizado aqui nos cabos de par trançados do padrão Ethernet aqui, ó, do padrão Fast Ethernet, Ethernet e as suas variações, né? Então a gente tem que saber que o conector utilizado com cabo de par trançado, padrão Ethernet 802.3, é chamado de conector RJ45. É basicamente, como mencionei, aquele conectorzinho que fica na ponta dos cabinhos ali, que você utiliza, os cabos de rede que você utiliza na sua rede local aí, para conectar o seu computador, o seu roteador, o seu switch, de um modo geral, nas redes locais cabeadas. Entendida essa noção do conector RJ45, a gente vai para um outro conceito que recorrente também, de forma recorrente, o Instituto Selecom ele tem cobrado nas suas questões de concurso, que é o conceito de download e upload. Um conceito bem tranquilo e que muitos candidatos têm errado, têm perdido o ponto de bobeira aí nas provas do Instituto Selecom. O que significa download e upload para a gente aqui? A gente pode partir, né? Para entender o que significa download e upload, a gente parte da ilusão de que a nossa famosa internet, ela é considerada como se fosse uma nuvem, né? A nuvenzinha aqui é a nossa internet. Inclusive, em muitos diagramas, ela é representada propriamente como uma nuvem. Então, ela é como se fosse uma nuvem que paira sobre todos nós. Então, quando a gente vai se conectar à internet, a gente pega o nosso computadorzinho aqui e a gente conecta o nosso computadorzinho na nuvem, né? Quando a gente se conecta aqui na nuvem, a gente está se conectando à internet, né? Então, a internet é como se fosse uma nuvem que paira sobre todos nós. Por isso, inclusive, que tem aquela expressão, né, de serviço nas nuvens, por exemplo, armazenamento nas nuvens, né, computação nas nuvens. Todos esses conceitos relacionados com nuvem está relacionado a um conceito que é realizado, acessado, um serviço que é acessado através da internet. Então, por exemplo, o serviço de armazenamento nas nuvens é um serviço onde os seus arquivos ficam armazenados em algum computador no mundo e o acesso a esses arquivos é feito através da nuvem, através da internet. O arquivo não fica armazenado no seu computador, ele fica armazenado em algum servidor no mundo e você consegue acessar, né, editar, excluir, adicionar arquivos aqui através da internet, de uma conexão com a internet. Então é como se o seu arquivo estivesse armazenado lá na nuvem, lá na internet, e você simplesmente acessa ele através dessa conexão com a internet. Então essa é a ideia clássica, né? Esse contexto aqui de que a internet representa uma nuvem que paira sobre todos nós. É uma alusão boa para você matar várias questões aí na sua prova relacionadas com a internet. Nesse contexto aqui, a gente tem esses dois conceitos aqui que são importantes. Download e upload, que está relacionado com a transferência de dados, ou muitas vezes, né, especificamente a transferência de arquivos, como é cobrado em questões de concurso. Nesse contexto, o que a gente tem? A palavra aqui, ó, download, ela pode ser dividida em duas partes. Down significa que, né, para baixo, e load significa carga. Já upload também pode ser dividido em duas partes, em que load a gente viu significa carga e
up significa para cima, né? Então a gente tem que download é como se fosse uma carga para baixo. Muitas vezes a gente vê uma expressão sinônima de download que é baixar. Quando utiliza essa expressão aqui, ó, baixou o arquivo, baixou o vídeo na internet, significa que a gente está fazendo o download daquele arquivo, download do vídeo. Está vendo? Baixar, down significa para baixo, então nós estamos baixando, estamos fazendo uma carga para baixo. O que é que significa isso aqui no nosso mundo da internet? O download, ele significa basicamente que a gente está transferindo para baixo. A internet não é uma nuvem que está lá em cima e a gente está aqui embaixo. Então, o download, ele significa uma transferência de dados ou de arquivos da internet para o nosso computador. Isso aqui é um download, é nesse sentido. Uma transferência de arquivos, ó, lá da internet, lá da nuvem para o nosso computador. Então, a gente está baixando esse arquivo. Ele está saindo da nuvem da internet e vindo para o nosso computador. Nesse sentido. Já quando a gente faz no sentido oposto, no sentido contrário, a gente manda um arquivo aqui, ó, do nosso computador lá para a internet, a gente vai estar subindo esse arquivo. Então, a gente vai estar fazendo um upload, né? Que é o nosso outro conceito aqui, uma carga para cima, ou é sinônimo aqui de subir. Então, se você fala que você está subindo um arquivo, é porque você está fazendo um upload desse arquivo. Você está transferindo um arquivo do seu computador para a internet. Você está subindo ele para a nuvem, que é a nossa internet. Já quando você está fazendo download, você está baixando esse arquivo, você está transferindo ele da nuvem para o seu computador aqui embaixo, né? Então, você está fazendo download desse arquivo. Então, toda vez que você baixa, por exemplo, um PDF, uma aula lá da nuvem, da internet para o seu computador, você está fazendo download. Já quando você sobe um arquivo, por exemplo, uma foto, para postar na sua rede social, no Instagram, por exemplo, você está fazendo o upload dessa foto, né? A sua carga para cima. É só lembrar que aqui down é para baixo, então você vai baixar da nuvem para o seu computador, e up é para cima, então você vai subir do seu computador para a nuvem aqui. Com esse conceito você mata qualquer questão aí, né? Qualquer tipo de questões que cobre essa noção do que seria um download e um upload aqui dentro do mundo das redes de computadores, dentro do mundo da internet. Outro conceito clássico que vem sido muito cobrado é o conceito de URL. O Instituto Selecon ele tem gostado de explorar esse conceito aqui de forma bem prática mesmo. Então, o que é que você tem que saber para a sua prova? O URL é uma simplificação desse nome aqui, ó, Uniform Resource Locator. Ou seja, o que significa isso? Localizador uniforme de recursos, né? Ele é o nosso localizador uniforme de recursos. Ele é um recurso, então, uma estratégia que vai permitir localizar recursos dentro de rede de computadores. Na prática, o que significa isso? Na prática, o nosso URL vai ser o endereço, vai ser basicamente o endereço dos sites que a gente acessa lá no nosso navegador, dos sites que a gente digita na barra de endereços do navegador. Então, na barra de endereços você tem lá o seu navegador, lá em cima você tem uma barrinha de endereço em que você digita aqui o site, o endereço do site que você quer acessar. Por exemplo, www.google.com.br. Esse endereço que você digita aqui é a URL desse site, ou seja, é o localizador uniforme de recurso. É aquilo que vai permitir você localizar esse site dentro do mundo da internet. Então, por exemplo, valeconcurso.com.br é o URL do site da Vale Concurso. É que ele vai permitir você localizar o site da Vale Concurso dentro do mundo da internet. Lembrando que o URL aqui, né, ela pode ser utilizado não só para identificar sites, pode ser utilizado para localizar outros tipos de recursos aqui na rede, né? Por exemplo, um arquivo, né? Várias outras coisas, mas de um modo geral é muito utilizado para identificar aqui os sites na internet. Então, se aparecer assim na sua prova, o URL representa o endereço do site que você digita lá na barra de endereço do seu navegador. Tá certo? Tá certo, porque o endereço do site que você digita no seu navegador, na barra de endereço mais especificamente do seu navegador, é um tipo de URL aqui disponível sim. Sobre o URL é importante destacar também que o URL é dividido em partes, né, assim como lá o nome, o nosso endereço de correio eletrônico. E aqui no finalzinho da URL, a gente tem algumas designações, né, no final do domínio aqui da URL, a gente tem algumas designações que permitem identificar qual tipo de recurso a gente está trabalhando. No caso de um site, qual tipo de site a gente está acessando. Por exemplo, a gente tem o .com, que indica que é um site comercial. Você tem o .edu,
que indica que é um site aqui voltado para educação, geralmente instituições de nível superior, como faculdades, universidades. Você tem, por exemplo, o .gov, que indica que é um site de um órgão do governo, né? Os principais aqui mais cobrados em questões de concurso. Então, o finalzinho aqui da URL indica qual o tipo de site que você está acessando. O .br indica que é um site brasileiro, né? Que é um site aqui do Brasil, hospedado no Brasil. Essa é a nossa noção que a gente tem aqui, né, sobre o URL, é o importante que você tem que levar para a sua prova. Então falamos aqui de conceitos clássicos, bem tranquilos aqui para acertar, para levar na hora da prova e que pode te dar questões preciosas, pontos preciosos na sua prova aí. Para finalizar, a gente vai falar do último tópico aqui, que é um tópico que eu acredito bastante, a banca aqui também, né, a sua banca, o Instituto Selecom, ele tem cobrado em questões de concurso aqui de guardas municipais anteriores, esse assunto aqui, e é um assunto que tem sido divisor de águas, né? É um assunto que a gente vai ver aqui que é bem tranquilo de entender, mas que muitos candidatos têm errado. E isso, quando você pega uma questão, né, que muitos candidatos erram e você acerta essa questão, é essa questão que faz diferença. Porque aquela questão que todo mundo acerta, só vai te manter ali no mesmo nível, né? É obrigação sua acertar. Se você errar, você vai acabar ficando para trás. O que faz diferença é acertar aquela questão que a maioria da galera vai errar. E questões de criptografia, geralmente, são questões que a maioria da galera erra e questões que gostam de ser exploradas pelo Instituto Selecom para separar ali, né, a galera, separar os homens dos meninos aqui. Só que a gente vai ver os conceitos clássicos aqui que a gente... Quando a gente vai analisar aqui é bem tranquilo e depois dessas considerações que a gente fizer aqui, eu tenho certeza que você nunca mais vai errar questões relacionadas com criptografia aí na sua prova. Então, a primeira coisa que a gente tem que falar sobre a criptografia, que é um assunto de vez, é que a gente está aqui no contexto agora de segurança da informação. A criptografia, de um modo geral, ela é um recurso de segurança que busca garantir, aqui, como a gente já vai mencionar, a confidencialidade da informação. Confidencialidade. E o que seria a confidencialidade? Seria impedir que pessoas não autorizadas tenham acesso a uma determinada mensagem. Impedir, então, que se um usuário não é autorizado, que ele não consiga acessar, não consiga ver o conteúdo de uma determinada mensagem. É muito comum ser utilizado, como a gente vai mencionar, para transferir ali senhas, número de cartão de crédito, para que usuários mal intencionados e não autorizados não consigam pegar esse número e utilizar ele de forma indevida, né? Então, de um modo geral, é um recurso para garantir a confidencialidade. Só que a gente vai ver que, a depender do tipo de criptografia que a gente utiliza, da chave que a gente utiliza, ele vai garantir confidencialidade ou autenticidade. E isso a gente já vai entrar em mais detalhes. Mas, de um modo geral, se perguntar só o que a criptografia busca garantir, se não entrar no mérito ali do tipo de criptografia que ele está falando, coloca de um modo geral que ele busca garantir a confidencialidade, isso vai estar correto. Então, como é que ele faz isso aqui? Como é que ele busca garantir a confidencialidade? Criptografia, ele vai buscar garantir a confidencialidade por meio de uma transformação no conteúdo da informação. Então, criptografia é basicamente uma transformação no conteúdo da informação. O nosso sistema ele vai transformar o conteúdo da informação, o conteúdo original da informação, para um conteúdo equivalente, só que é totalmente inteligível, totalmente incompreensível. Para que, caso algum usuário mal intencionado pegue essa mensagem criptografada, ele não consiga entender e nem decifrar qual que é o conteúdo original daquela mensagem. Então essa é basicamente a ideia, né? Por exemplo, aqui a gente tem a mensagem Vale Concurso, a gente quer enviar essa mensagem aqui pela internet. A gente sabe que quando a gente vai enviar uma mensagem pela internet aqui, ela vai sair do seu computador até ela chegar lá no destino, por exemplo, o servidor de alguma empresa, ela passa por vários outros equipamentos aqui no meio do caminho, né? Em regra, não existe uma ligação direta entre o seu computador e o servidor da empresa que você está se comunicando. Pode ser um servidor que esteja em outro país, em outro continente. Então, em regra, a mensagem ela vai passar por várias outras máquinas aqui, equipamentos, até chegar no destino final, que é o computador da outra empresa. No meio do caminho aqui, que está na nossa internet, por exemplo, essa mensagem, perceba que ela pode ser capturada por algum usuário mal intencionado aqui. Então, por exemplo, se você estiver enviando, fazendo uma compra online, nessa compra online vai pedir lá o número do seu cartão, a sua senha do cartão. Esses dados aqui, o número do cartão, a senha do cartão, eles vão transitar por todo esse caminho aqui. Vai passar aqui, depois aqui vai ser enviado para cá, depois vai ser enviado para cá, depois vai vir para cá, até chegar lá no site, no servidor da empresa, né? Que é a empresa que está te vendendo, que é a dona do site de compra ali. Então, perceba que que esses dados sensíveis, né, percorrem um longo caminho até chegar lá no destinatário final. Se você não tiver um meio de proteger esses dados, você corre o risco de alguma pessoa no meio do caminho
pegar esses dados e utilizar ele de forma indevida. Alguma pessoa pegar e ter acesso ao número do seu cartão e a senha do seu cartão e poder depois fazer compras online com esses dados aí, trazendo prejuízo para você. Então é necessário arrumar um jeito aqui de proteger esses dados. Um desses meios é a criptografia. Antes de sair aqui do seu computador, então, o nosso sistema ele vai promover uma transformação, uma criptografia. Ele vai converter os dados aqui, o número do seu cartão, a senha do seu cartão, para um conteúdo equivalente, só que é totalmente incompreensível. De modo que se o cara pegar aqui o número do cartão ou a senha do cartão criptografada no meio do caminho, ele vai olhar para ela e não vai entender nada, não vai saber de fato qual que é a senha original do seu cartão e não vai conseguir utilizar esse dado para nada aqui. Então, basicamente, essa é a ideia. Por exemplo, a gente vai enviar essa mensagem aqui, ó. Essa aqui é a minha senha. A senha da minha rede social, por exemplo, a senha que eu uso para fazer compras na internet. A minha senha é Vale Concurso, por exemplo. Antes de enviar, então, na internet, eu vou fazer uma criptografia. O que é a criptografia? Eu vou fazer uma transformação. Eu vou transformar ela, por exemplo, aqui para esse monte de caractere aqui, ó. Cifrão K, arroba, M, porcentagem, 9BQ, por exemplo. Se o usuário, e vou enviar essa mensagem dessa forma aqui, ó. Então tem a minha mensagem original, que é Vale Concurso, essa aqui que é a minha senha. Eu vou fazer aqui uma criptografia nela, transformei ela então para uma mensagem cifrada, que é isso aqui, cifrão K, arroba, M, porcentagem, 9BQ. Isso aqui é equivalente à minha mensagem original. Eu vou enviar na rede, então, essa mensagem criptografada. Se o usuário mal intencionado roubar aqui, ou furtar essa informação, ele não vai conseguir entender nada. Ele vai olhar isso aqui, que é isso? Isso aqui é a senha dele? Não vai conseguir descobrir nunca que a minha senha, em regra, não vai conseguir descobrir que a minha senha, na verdade, é Vale Concurso aqui, porque ela está criptografada, transformada para ficar inteligível, para não ser inteligível, para não ser reconhecida aqui pelo usuário, para proteger o conteúdo original da informação. Então essa é a ideia básica aqui para a gente garantir a confidencialidade das nossas informações sensíveis, né? Só que para a gente fazer essa transformação, que é a nossa criptografia, a gente utiliza duas coisas básicas aqui, ó. A gente vai precisar de um algoritmo de criptografia e de uma chave de criptografia. O algoritmo de criptografia aqui, que é o código utilizado para fazer essa transformação, pegar um texto simples e transformar em um texto cifrado, geralmente ele é de conhecimento de todo mundo, né? Existem vários códigos, vários algoritmos de criptografia disponíveis aí no mercado. O que vai permitir, então, o sigilo de fato da nossa informação, que ele faça uma transformação única aqui, que o usuário não consiga entender qual é o caminho inverso, né? O que foi feito para transformar essa mensagem, o que traz esse sigilo é a nossa famosa chave de criptografia. Então você precisa, para criptografar uma mensagem, de um algoritmo criptográfico mais uma chave de criptografia. Quando você junta esses dois aqui, você vai promover uma transformação única aqui na mensagem, de modo que somente pessoas que tenham a chave correspondente lá do outro lado, né, que tem a chave correspondente do outro lado, é que vão conseguir decifrar a mensagem e transformar ela de novo para o modo original, tendo acesso ao conteúdo original dessa mensagem. Essa é a ideia que a gente tem que ter. Então, a criptografia é uma transformação da nossa mensagem, que utiliza para fazer essa transformação aqui um algoritmo criptográfico e uma chave de criptografia. Principalmente a chave de criptografia aqui é um conceito importante que a gente vai precisar nessa nossa dica aqui. Então, com base nesse assunto, para finalizar aqui o nosso bloco, a gente precisa fazer a diferença entre dois tipos de criptografia que a gente tem. A gente tem dois tipos de criptografia que vão ser diferenciados com base nas chaves criptográficas que são utilizadas aqui dentro desse tipo de criptografia, basicamente, né? Então, de um modo geral, a gente pode ter a criptografia que a gente chama de simétrica e a criptografia que a gente chama de assimétrica, né? Dois tipos de criptografia básica. Partindo da ideia básica, a gente tem que simétrico, quando a gente fala que alguma coisa ou que duas coisas são simétricas, significa que aquelas coisas são iguais, né? Se você tem uma coisa que é simétrica a outra, é porque essas duas coisas são iguais. Já se você tem alguma coisa que é assimétrica, é porque essas coisas são diferentes, né? É o contrário de simétrico ali. Inclusive o A tem esse sentido de negação, né? A assimétrico é aquilo que não é simétrico. Já o simétrico é aquilo que é simétrico, né? Se o simétrico é aquilo que é igual, o assimétrico, aquilo que não é simétrico, é aquilo que vai ser diferente. De modo geral, a gente vai ver aqui o simétrico é aquilo que utiliza chaves iguais. A gente vai ter as mesmas chaves ou chaves idênticas para criptografar e decifrar a mensagem. Já o assimétrico é aquele que utiliza chaves
diferentes, chaves criptográficas diferentes. Você vai ter uma chave para criptografar e outra chave diferente para decifrar a mensagem. Essa é a ideia básica aqui de criptografia simétrica e assimétrica. Mas vamos entrar aqui em alguns detalhes, né, para que você possa se blindar de qualquer pegadinha que a banca tente colocar na sua prova aí. Então, avançando, a gente vai falar da chave simétrica primeiro. Simétrica, lembra que é aquilo que é igual. Então, a chave simétrica, a característica da criptografia simétrica, da criptografia com chave simétrica, eu também chamada de criptografia simétrica, é o quê? É que ela utiliza a mesma chave, ou no caso, chaves iguais, né? Chaves idênticas, tanto para criptografar, transformar a nossa mensagem em uma mensagem criptografada, quanto para decifrar essa mensagem, transformar de volta a mensagem cifrada para a sua forma original. Então aqui perceba que essa é a ideia. Você tem aqui a mensagem original, vale concurso, você vai criptografar, transformar essa mensagem para uma forma cifrada dela, você utiliza uma chave aqui, ó, a chave laranjinha. Já para decifrar essa mensagem e trazer ela da forma cifrada para a forma original, você vai utilizar aqui, ó, a mesma chave. Veja que essa chave é igual a essa chave aqui. Então você utiliza a mesma chave tanto para criptografar quanto para decifrar a mensagem, ou você utiliza duas chaves que são iguais, né, que são idênticas. Pode cair dessas duas formas na prova. Perceba que é a mesma coisa, né? Você utilizar a mesma chave, tanto para criptografar quanto para decifrar, ou utilizar duas chaves idênticas, né? Se for, por exemplo, a chave representada por uma senha, a mesma senha que você utiliza para criptografar a mensagem é a senha que você vai utilizar para decifrar essa mensagem. Esse é um tipo de criptografia por chave simétrica, né? Então, de um modo geral, as pessoas aqui, o remetente e o destinatário, eles têm que ter essa chave aqui, né? Eles têm que possuir a chave que foi utilizada para criptografar a mensagem, para eles conseguirem se comunicar. Então, se você quer se comunicar com uma pessoa, você utiliza a chave aqui, que a gente chama, por exemplo, chave 1, para criptografar a mensagem. O seu destinatário também ele já tem que ter essa chave 1 lá previamente junto com ele. Porque quando a mensagem chegar criptografada, ele vai ter que usar a mesma chave que você utilizou para criptografar para poder decifrar essa mensagem e acessar o conteúdo dela. Perceba que somente as pessoas que possuem essa chave, que foi utilizada para criptografar a mensagem, é que vão conseguir ter acesso ao conteúdo original da mensagem. Qualquer outra pessoa que captar essa mensagem aqui no meio do caminho, se não tiver acesso à chave aqui, ou seja, se for uma pessoa não autorizada, ela não vai conseguir entender nada, não vai conseguir ter acesso ao conteúdo original da mensagem. Por isso a gente diz que a nossa criptografia simétrica, ela busca garantir a confidencialidade da informação, assim como a criptografia de um modo geral, porque ela vai garantir que somente pessoas autorizadas, ou seja, somente pessoas que tenham a chave que foi utilizada para criptografar a mensagem, é que vão conseguir decifrar essa mensagem. Somente essas pessoas autorizadas vão conseguir ler o conteúdo original dessa mensagem. Então ela garante a confidencialidade da informação. É um tipo de criptografia que poderia ser utilizada, por exemplo, para transmitir as nossas mensagens sensíveis, como número de cartão de crédito, senha, pela internet, desde que as duas partes tenham a chave aqui para poder se comunicar, tenham a mesma chave. Já por outro lado, a gente tem o nosso outro tipo de criptografia, que é a nossa criptografia assimétrica, como a gente mencionou. A assimétrica significa diferente. Então, a criptografia assimétrica é aquela criptografia que utiliza chaves distintas, chaves diferentes. Você vai ver que você vai utilizar uma chave para criptografar agora, na criptografia assimétrica, e outra chave diferente para decifrar a mensagem. Perceba que na simétrica era a mesma chave, eram chaves iguais, né? Agora você utiliza chaves diferentes. A chave que você utiliza para criptografar é diferente da chave que você utiliza para decifrar a mensagem. Se for representado por senhas, por exemplo, você vai utilizar uma senha para criptografar a mensagem, senha 1 ou chave 1, e outra senha para decifrar a mensagem, senha 2 ou chave 2. Não é a mesma senha que você utiliza aqui. A senha para criptografar é diferente da senha para decifrar. Na verdade, então aqui a gente vai trabalhar com um par de chaves, como a gente vai ver. Par de chaves que estão ligados uma à outra. Você vai ter que utilizar uma chave aqui, que é utilizado para criptografar a mensagem, e você vai ter que utilizar outra chave correspondente dentro de um par que é utilizado para decifrar essa mensagem. A gente já vai ver que somente a chave correspondente consegue decifrar a mensagem da outra chave, né? Então, se uma chave é utilizada para criptografar, somente a chave correspondente dentro do par aqui que consegue decifrar a mensagem que foi criptografada pela sua chave correspondente. Dentro desse contexto aqui de um par de chaves, né,
que a gente vai, cada usuário agora, ao invés de ter uma chave só, ele vai precisar ter duas chaves para conseguir trabalhar aqui dentro dessa criptografia assimétrica, a gente tem que ter, desse contexto, uma das chaves do nosso par de chaves é chamada de chave pública, e a outra chave dentro do nosso par de chaves é chamada de chave privada aqui. Por isso que muitas vezes a criptografia assimétrica também é chamada de chave pública, criptografia de chave pública. Então, se aparecer lá na sua prova, criptografia de chave pública, ou se aparecer lá chave pública e privada, você já tem certeza que ele está falando da criptografia assimétrica, que não é da criptografia simétrica. Porque a criptografia simétrica não utiliza esse conceito de chave pública e chave privada. Ela utiliza simplesmente uma única chave para criptografar e decifrar a mensagem. Aquela tipo de criptografia que trabalha com esse conceito de chave pública e chave privada é a nossa criptografia assimétrica. Falou chave pública e chave privada, você já tem que estar ligado que ele está falando da criptografia assimétrica aí na questão do seu concurso. Então, essa é a ideia da criptografia assimétrica. A gente vai utilizar aqui uma chave laranja para criptografar, por exemplo, a nossa chave 1, e lá do outro lado, quando o usuário receber, ele vai utilizar uma outra chave, agora uma chave azul, uma chave que é diferente da chave que foi utilizada para criptografar a mensagem. Porque se fosse igual, seria uma criptografia simétrica, né? Como é assimétrica, a gente tem que usar chaves diferentes. Uma para criptografar a mensagem e outra para decifrar essa mensagem que a gente criptografou. Então, partindo dessa ideia, qual que é o conceito, então, de chave pública e chave privada? A gente tem que, basicamente, o conceito de chave pública e privada é o seguinte. Chave pública é aquela chave que todos têm acesso. Qualquer pessoa tem acesso a essa chave pública. Já a chave privada, como o nome diz, né, é privada, é aquilo que não é qualquer um. Só uma pessoa, no caso, vai ter acesso. Somente o dono da chave tem acesso a essa chave privada. Então, pública é aquilo que é público, qualquer pessoa tem acesso. Então, todo mundo tem acesso à chave pública. Já a chave privada é aquilo que é privado, não é qualquer pessoa que tem acesso. Então, nesse caso aqui, somente o dono da chave que vai ter acesso a essa chave. Então, para a gente conseguir se comunicar nesse ambiente de chave pública e chave privada, qualquer usuário, para se comunicar nesse ambiente, ele precisa trabalhar com um par de chaves, como a gente mencionou. Esse par de chaves que ele tem que utilizar, então, uma dessas chaves vai ser a chave pública. Aqui a gente tem uma chave e a outra chave vai ser a chave privada, né? Então, por exemplo, aqui suponha que o Diogo, veja que o desenho aqui não ficou muito bom, mas dá para entender, né? Vamos supor que aqui eu sou o Diogo e eu quero trabalhar aqui, né? Eu quero me comunicar através da criptografia assimétrica. Então, eu vou ter que gerar, para mim, ao invés de gerar uma chave só, como na criptografia simétrica, agora eu vou ter que gerar duas chaves para mim. Eu vou ter a chave privada do Diogo, e eu vou ter aqui a chave pública do Diogo. Vou colocar até de outra cor aqui, para a gente não confundir. E vou ter a chave pública do Diogo, que é a chave correspondente aqui à minha chave privada, né, do Diogo, formando um par único aqui no mundo da criptografia simétrica. Então, eu tenho uma chave privada do Diogo e a chave pública do Diogo. A chave pública do Diogo, a minha chave pública, é uma chave que todo mundo conhece. Eu simplesmente vou pegar ela e vou disponibilizar ela na internet, né? Na nossa nuvenzinha aqui. Eu vou disponibilizar ela lá na internet, qualquer um que quiser tem acesso a ela. Já a minha chave privada, eu vou guardar ela dentro aqui, ó, de 7 chaves e só eu posso ter acesso a ela. Então, a criptografia assimétrica, para que ela funcione corretamente, isso tem que ser garantido. Se eu disponibilizar minha chave privada para qualquer um, aí vai quebrar os princípios básicos da criptografia assimétrica e ela não vai funcionar corretamente como ela deve. Então, a gente tem que garantir que a chave privada pertence somente ao dono desse par de chaves. Já a chave pública correspondente desse par aqui está disponível na internet, qualquer pessoa tem acesso a essa chave pública. Então, essa é a noção que a gente tem. Chave pública, o par, ele tem duas chaves. Uma é privada, só o dono tem acesso a ela, e a outra é pública, qualquer pessoa tem acesso a ela. Se, por exemplo, uma outra pessoa, o João, quisesse também se comunicar aqui, ele ia ter que criar um par de chaves para ele. Uma chave privada, a chave privada do João, e a chave pública do João, que é a chave correspondente à chave privada dele. Nesse contexto, a chave privada do João, somente o João teria acesso a ela, mais ninguém. A chave pública do João, qualquer pessoa teria acesso a ela. Essa é a ideia que a gente tem aqui de chave pública e chave privada, né? Mas aí você pode estar me perguntando, mas qual dessas duas chaves que eu utilizo então para criptografar e qual delas que eu utilizo para decifrar a mensagem? Eu te digo que qualquer uma das duas pode ser utilizada tanto para criptografar quanto para decifrar a mensagem. Você pode criptografar a mensagem com a chave pública ou você pode criptografar a mensagem com a chave privada. No entanto, como a gente mencionou, eles formam um par único. E o que significa formar um par único? Elas estão relacionadas uma com a outra. A chave privada do Diogo está relacionada com a chave pública do Diogo. Como é que é essa relação?
a gente mencionou, a chave pública e privada formam um par único, de modo que, se eu criptografar a mensagem com a chave pública do Diogo, necessariamente para decifrar essa mensagem eu vou ter que utilizar a chave privada correspondente, ou seja, a chave privada do Diogo. A chave privada de qualquer outra pessoa não adianta, tem que ser a chave privada do Diogo. Assim como se eu cifrar a mensagem com a chave privada de um par, somente eu vou conseguir decifrar ela com a chave pública correspondente, a chave pública daquele mesmo par ali de chaves públicas, né? Então, por exemplo, se eu criptografei a mensagem com a chave pública do Diogo, somente a chave privada do Diogo pode ser utilizada para decifrar essa mensagem, que é a chave privada correspondente à chave pública que foi utilizada. Já se eu criptografar com a chave privada do Diogo, somente a chave pública do Diogo é que pode ser utilizada para decifrar essa mensagem que foi criptografada com a chave privada do nosso par aqui de chave pública e privada. Então essa é a ideia clássica que a gente tem, né? Se eu usei aqui a minha chave privada para criptografar a mensagem, eu vou ter que utilizar do lado de cá o quê? A chave pública do mesmo usuário, né? Não pode ser a chave pública de outro usuário aqui, não. Já se eu usei o contrário, se eu utilizar aqui a chave pública para criptografar, eu vou ter que utilizar do lado de cá a chave privada correspondente aqui para decifrar essa mensagem. Então essa é a ideia clássica que a gente tem. Então o que é que isso traz para a gente de consequência, né? Traz para a gente que eu posso utilizar qualquer uma das duas, tanto a chave pública quanto a chave privada para criptografar a mensagem. Só que se eu utilizar a chave pública, eu vou estar garantindo uma coisa. Já se eu utilizar a chave privada, eu vou estar garantindo outra coisa aqui dentro do mundo da segurança da informação. E o que eu garanto? Essa aqui é a tabelinha que a gente tem que levar para a prova para a gente finalizar aqui com chave de ouro, né? Então, se eu utilizo a chave pública para criptografar a minha mensagem, automaticamente a decriptação tem que ser feita com a chave privada. Desse modo, eu garanto o quê? A confidencialidade. Por quê? Explico para os senhores aqui agora. Então, eu estou fazendo a encriptação com a minha chave pública, né? Então, eu estou usando aqui a minha chave pública para criptografar essa mensagem. Então, eu usei... Vamos supor que alguém está querendo me mandar uma mensagem para mim. Essa pessoa, minha chave pública, a gente viu que é pública. É acessada por qualquer pessoa. Essa pessoa vai lá então e pega a chave pública do Diogo na internet e criptografa essa mensagem com a chave pública do Diogo. Como ela criptografou a mensagem com a chave pública do Diogo, a gente viu que ela forma um par único. O correspondente dela é a chave privada do Diogo. Então, para decifrar essa mensagem, a gente garante que somente a chave privada correspondente pode decifrar essa mensagem. Então, somente a chave privada do Diogo consegue decifrar essa mensagem. Quem tem acesso à chave privada do Diogo aqui? Somente o Diogo. Então, quando você criptografa aqui uma mensagem com a chave pública, você garante que somente a chave privada correspondente vai conseguir decifrar essa mensagem. Como somente o dono dessa chave, desse par de chaves aqui tem a chave privada, somente ele vai ter acesso a essa mensagem. Então, você garante aqui a confidencialidade. Você garante que... Você garante que nenhuma outra pessoa no mundo vai conseguir decifrar essa mensagem aqui, porque somente o dono desse par de chaves tem a chave privada. Mesmo, você pode me falar, né? Ah, mas se outra pessoa vier aqui e pegar a chave pública dele na internet e usar a chave pública aqui para decifrar essa mensagem aqui, que foi criptografada com a chave pública dele, ele vai conseguir? Ele não vai conseguir, porque senão a gente estaria diante de uma criptografia simétrica, né? Perceba que se a chave pública foi utilizada para criptografar a mensagem, a própria chave pública não consegue decifrar essa mensagem. Tem que ser a chave privada correspondente. Porque aqui a gente está num tipo de criptografia assimétrica. A mesma chave que foi utilizada para criptografar não vai conseguir decifrar essa mensagem. Tem que ser uma chave diferente, como a gente viu. Nesse caso aqui, tem que ser a chave privada do Diogo. E aí você pode falar, mas se outro usuário vier aqui, por exemplo, o João, e usar a chave privada dele para tentar decifrar essa mensagem, ele vai conseguir? Não vai. Porque a chave privada do João é diferente da chave privada do Diogo. E aqui foi criptografado com a chave pública do Diogo. Então, a única chave que consegue decifrar essa mensagem é a chave privada do Diogo, que é a chave correspondente aqui dentro desse par único que é formado pela chave pública e a chave privada do Diogo. Então, com isso aqui, a gente garante que nenhuma outra pessoa no mundo vai conseguir decifrar essa mensagem. Somente o Diogo, porque só ele tem a chave privada correspondente à chave pública que foi utilizada para criptografar essa mensagem. Então, é entendido aqui, se a gente
gente criptografar com a chave pública e decifrar com a chave privada. Como está utilizando a chave privada para decifrar, a gente garante que somente uma pessoa vai conseguir decifrar essa mensagem e vai conseguir ler o conteúdo dela. O dono da chave privada aqui, cuja chave pública eu utilizei para criptografar a mensagem. Então, com isso eu garanto a confidencialidade. Somente a pessoa autorizada, que é a pessoa que é a dona da chave privada, é que consegue ler o conteúdo dessa mensagem. Já se eu faço no sentido oposto, por exemplo, se eu utilizo a minha chave privada, agora eu quero enviar uma mensagem para uma pessoa para provar que sou eu que enviei. O que eu faço? Eu utilizo a minha chave privada para criptografar essa mensagem, a chave privada que só eu tenho acesso, e a pessoa ela vai utilizar a minha chave pública para decifrar essa mensagem. Se a minha chave pública realmente conseguir decifrar essa mensagem, comprova que de fato foi a minha chave privada que foi utilizada para criptografar a mensagem. Se foi a minha chave privada que foi utilizada para criptografar a mensagem, quem tem acesso à minha chave privada? Somente eu, somente o Diogo. Então significa que foi de fato o Diogo que enviou essa mensagem. Então aqui pra gente, ó, por exemplo, eu vou criptografar a mensagem, para enviar uma mensagem, eu utilizo a minha chave privada. Chave privada do Diogo. Chave privada do Diogo. Foi utilizado para criptografar essa mensagem. Aí do outro lado, a pessoa, né, a mensagem chegou criptografada para a pessoa quer confirmar que realmente fui eu que enviei, ela vai utilizar o quê? A minha chave pública. Chave pública, qualquer um tem acesso, ela vai pegar lá na internet a minha chave pública do Diogo. E ela vai ver. Então eu mando aqui a mensagem original, vale concurso, e mando a mensagem criptografada. Quando ela receber a mensagem criptografada, ela vai utilizar a minha chave pública para decifrar essa mensagem. Se bater, se decifrar corretamente para a mensagem igual eu enviei, ela vai confirmar que foi realmente eu que enviei essa mensagem. Porque se a minha chave pública conseguiu decifrar corretamente a mensagem, só a minha chave privada poderia ter sido utilizada para ter criptografado aquela mensagem. E como somente o Diogo tem acesso à chave privada dele, a minha chave privada, significa que nenhuma outra pessoa no mundo poderia ter criptografado aquela mensagem, somente o Diogo. Então acaba provando que foi realmente o Diogo que enviou aquela mensagem, que foi ele que criou aquela mensagem. Então a gente garante aqui a autenticidade, que é basicamente o usuário provar que é realmente ele que enviou aquela mensagem ali. Então perceba a diferença básica que a gente tem. A gente pode utilizar tanto a chave pública para criptografar, quanto a chave privada para criptografar. Só que se a gente utiliza a chave pública, a gente tem que decifrar com a chave privada. Se a gente utiliza a chave privada, a gente tem que decifrar com a chave pública, automaticamente. Se eu criptografei com a chave privada, a minha chave privada não consegue decifrar essa mensagem. Somente a minha chave pública que pode decifrar essa mensagem. Desse modo, pelo próprio funcionamento, a gente tem que, se a gente criptografar com a chave pública, a gente vai ter que decifrar com a chave privada. Como somente uma pessoa tem essa chave privada, a gente garante a confidencialidade. Somente essa pessoa, dono da chave, é que vai conseguir decifrar essa mensagem e vai conseguir, né, ter acesso a esse conteúdo. Já se eu criptografo com a minha chave privada, como somente uma pessoa tem acesso a essa chave privada, a gente garante que foi ele, de fato, que criptografou essa mensagem. Se a outra pessoa lá, qualquer pessoa, utilizar a chave pública e realmente decifrar a mensagem de forma correta, significa que foi, de fato, o dono da chave privada que criptografou essa mensagem, que enviou essa mensagem. Então, a gente garante a autenticidade, garante que o dono aqui, realmente, da chave foi quem enviou aquela informação. Entendido isso, então, a gente fecha aqui a nossa super dica aqui na semana Vale Tudo da Guarda Civil Municipal de Campo Grande, com essa tabelinha de resumo aqui sobre a criptografia. Eu tenho certeza que vai pintar criptografia na sua prova, e com esse resumo aqui você não erra mais questão de criptografia. Olha só, então, criptografia, o que a criptografia garante? Se a banca te perguntar assim na prova. Se ela falar de um modo geral, sem especificar se está falando de criptografia simétrica ou assimétrica, a gente vai considerar que a criptografia busca garantir a confidencialidade. Então, se apresentar assim de modo geral, a criptografia busca garantir a confidencialidade. Isso aqui está certo. Ela não entrou no mérito se é a criptografia simétrica ou assimétrica. Falou só criptografia. Criptografia somente busca garantir a confidencialidade. Agora, se ela entrar no mérito e falar a criptografia simétrica ou a criptografia assimétrica busca garantir o quê? Aí a gente tem que analisar. Se for criptografia simétrica, vai manter a regra padrão. Criptografia simétrica, que é aquela que utiliza uma chave única, tanto para criptografar quanto para decifrar a mensagem, ela vai trabalhar aqui buscando garantir a confidencialidade. Ela segue o padrão que a gente tem aqui da criptografia, que é garantir a confidencialidade. Já quando ele fala na chave assimétrica, a gente utiliza duas chaves diferentes. Uma chave para criptografar e outra chave para decifrar. Aí depende, o que vai garantir? Depende de qual chave a gente está utilizando para criptografar e decifrar a mensagem. Se a gente utiliza a chave pública para criptografar, como a gente viu,
a gente vai ter que decifrar com a chave privada, a gente vai garantir que quem vai conseguir acessar a mensagem é só o dono dessa chave privada, então a gente continua garantindo a confidencialidade, né? Que segue ainda o padrão geral da nossa criptografia, que é garantir a confidencialidade. Já se eu inverto aqui e utilizo agora a chave privada, que é aquela que somente o dono dela tem acesso para criptografar a mensagem, na minha criptografia assimétrica, eu vou ter que decifrar essa mensagem com a chave pública, eu vou garantir agora a autenticidade. Então, eu vou fugir do padrão aqui. Então, a única coisa que foge do padrão geral da criptografia é quando eu utilizo a criptografia assimétrica, criptografando a mensagem com a chave privada do meu usuário, que é aquela chave que somente ele tem. Nesse caso aqui, criptografia com a chave privada, eu vou garantir a autenticidade e não a confidencialidade, como nos outros casos aqui que seguem a regra geral da nossa criptografia aqui. Entendido isso, então, a gente finaliza aqui essa super dica, onde a gente apresentou aqui informações preciosas aí para o seu concurso, para você detonar a informática no Instituto Selecom, na sua prova da Guarda Civil Municipal de Campo Grande. Então eu vou ficando por aqui para finalizar essa nossa dica, né, com chave de ouro. Eu te peço que se você gostou, deixa o seu like aí, porque isso nos ajuda a continuar fornecendo conteúdo de qualidade de forma gratuita para os senhores aqui no nosso canal do YouTube. Se você ainda não se inscreveu no canal, para de dar bobeira, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação para você receber em primeira mão as notificações e os alertas sempre que a Vale Brasil Concurso lançar um vídeo novo aqui no canal, porque eu tenho certeza que esses vídeos aqui com dicas, com informações preciosas vão ajudar demais a sua preparação, a sua caminhada rumo à aprovação. Não se esqueça então do nosso pacote com simulados que você pode adquirir acessando aqui o card desse vídeo ou clicando, né, no link aqui na descrição, na parte inferior desse vídeo, para você refinar aqui a sua preparação nessa reta final. E também não se esqueça do nosso pacote mensal. Se você não teve a oportunidade de contratar o pacote com o período anterior, quer contratar o pacote só com 30 dias aqui para intensificar o seu estudo nessa reta final, a gente tem um pacote mensal ali que você vai ter acesso ao material preparatório para o seu concurso pelo período de 30 dias aqui, a um preço muito mais acessível. E não esqueça também que a Vale Brasil Concurso estará realizando a correção da prova aqui da Guarda Civil Municipal de Campo Grande, liberando o gabarito ali preliminar, né, antes do gabarito oficial, para você já ter uma noção de como você foi na prova antes mesmo de ser divulgado o gabarito oficial pela banca do seu concurso. Muito obrigado pela sua atenção, eu vou ficando por aqui, até a próxima, valeu demais, falou!